A lua vem crescendo no profundo e misterioso Escorpião. É nele que enxergamos todas as imperfeições para que possamos aprender que não existe sabedoria somente no que reluz. Aguçar o olhar no invisível, usar o que dói para fazer faísca e assim iluminar. Fazer do desconforto a geração do movimento necessário. Olhar para dentro é sempre mais difícil mesmo, já que nesses lugares não existem palcos montados para nós. Nos colocarmos no palco das nossas vulnerabilidades, encará-las de frente e saber como usá-las da melhor maneira é sabedoria divina. A Vênus, soberana em Leão dos últimos meses, tem nos mostrado os lugares que precisamos ter coragem de ocupar, mas principalmente aqueles que precisamos desocupar. Estamos tentando, mas tivemos que mergulhar mais uma vez para buscar o que mais importa de nós: a nossa verdade. Em breve sairemos da lama e subiremos no cavalo para levar a nossa verdade estampada no nosso rosto. A verdade de quem não se conforma com o que nos puxa para baixo. A verdade de quem escolhe e decide por si, a fim de seguir um novo caminho pela frente. Qual decisão te liberta para que você viva a sua verdade? O Vibes dessa semana, viajantes, é sobre verdade, é sobre a vida real, mas aquela que acontece aqui dentro, com base no que a gente sente e naquilo que a gente passa e que só a gente sabe. Mas antes, eu sou a Ellen Noronha, astróloga, nômade, viajante. Eu venho aqui toda semana criar esse conteúdo pra gente se guiar através do céu aqui na Terra. E se você tá chegando aqui agora, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal. Viajantes, o Vibes dessa semana, ele vem de umas reflexões de que é como se fosse, viajantes, que se a gente tivesse se perdido numa praia deserta e a gente tivesse esperando uma salvação, alguém vir resgatar a gente, e do nada a gente vê uma pessoa vindo na nossa direção e a gente olha para essa pessoa e vê que era a gente mesmo, que a gente esteve perdido por aí por muito tempo e é como se a gente estivesse voltando para o nosso corpo, voltando para a nossa base de criação, mas numa nova casca, numa nova versão. A gente está renascendo, viajantes, e esse é um momento épico. Segunda quinzena de setembro vem trazer para nós clarezas, mas que são muito do nosso íntimo, daquele lugar que só a gente acessa e que muitas vezes a gente até se assusta e fala assim: por onde é que eu andei que eu tinha me perdido tanto de mim mesma? Então vamos lá, viajantes. Olha, esse vibe, viajantes, ele veio de uma reflexão assim que eu queria entender se primeiro vocês estão sentindo, parece, esse movimento de que, cara, tem um negócio desabrochando daqui de dentro que eu ainda não sei o que é, mas é uma vontade, viajantes, de voltar a sentir na pele aquela coisa viva, de estar vivo, de buscar as nossas metas, as nossas idealizações, os nossos sonhos, de correr atrás do que realmente importa, da gente sair daquele lugar que só afasta a gente dos nossos sonhos, das nossas ambições, das nossas vontades, dos nossos desejos. É a gente olhar para a minúcia da vida, no que realmente tem valor, no que realmente vale a pena, sabe, viajantes? Então hoje eu acordei assim, na verdade eu tô muito reflexiva desde o final de semana e eu ando muito assim dentro de mim mesma, acessando um lugar muito criativo que há muito tempo eu não estava acessando, né? Eu trabalho com criação, né, viajantes? Eu sou astróloga, mas eu amo criar, eu amo escrever, eu amo me inspirar, eu amo criar esse conteúdo, eu amo estar na internet. E muitas vezes, principalmente como escritora, eu passo por muitos bloqueios, às vezes, criativos. E eu percebo que esses movimentos de bloqueios criativos que eu passo é quando eu me perdi muito da minha verdade, do que eu tô criando realmente porque eu gosto, porque eu tenho prazer, por aquilo que eu já ficaria feliz de criar só para mim mesma. Então, quando eu volto para esse centro, quando eu volto para esse lugar do sentir, e que não necessariamente precisa ser na dor e na tristeza, e eu consigo criar com muita verdade aquilo que eu acredito, né? Expressar muito a minha verdade a partir das minhas reflexões, a partir da minha história, a partir do que eu vivo. Eu me sinto, parece que viva, viajantes. Então, assim, isso é um lugar muito particular, porque, né, cada um vive a sua história, nem todo mundo é escritor, nem todo mundo é criador de conteúdo, mas eu acredito que todos nós somos criadores, que todo mundo veio aqui para criar algo. E eu vejo que a gente tá aí cavucando um lugar de entender o que é essa criação, qual é a criação original que vem de mim e como essa criação vai chegar para os lugares que eu quero que chegue. Quando eu falo de criação, né, viajantes, é tudo, toda a semente que a gente planta. A gente tá aí, viajantes, numa semana ainda de lua nova, que a lua vai ficar crescente na sexta-feira,
Mas essa semana de lua nova é um plantio de sementes de coisas que a gente quer ver crescer na nossa vida. Mas a gente não quer ver crescer, viajantes, coisas que não ressoam, coisas que não são nossas. É como se a gente estivesse criando algo que precisa ter a nossa identidade, a nossa marca, a nossa criação, a nossa personalidade. E eu vejo que muitas vezes a gente se perde no personagem, né? A gente quer ser tudo, a gente quer estudar tudo, a gente quer entender de tudo, a gente quer se conhecer, a gente quer... E aí, nesse meio de tanta informação e muitas vezes até de tanta vitrine, né, do que é a vida real de verdade, porque hoje eu acho que a gente está aí expressando muitas vezes aquilo que é só um recorte e não é a nossa realidade de fato, porque a gente tem uma chuva de informações para que a gente se compare o tempo todo, né? Então, assim, tem sempre alguém fazendo algo, tá todo mundo movimentando, a gente tá sentindo que tá atrasado, a gente tá sentindo que tá perdendo tempo, a gente tá sentindo que não tá se encontrando. E o que é esse lugar de encontro, né, viajantes? Aonde é que tá o encontro que realmente faz sentido com quem nós somos? E esse encontro tá dentro. Essa lua em escorpião, agora, na segunda até quarta-feira, fala muito desse encontro da nossa verdade que a gente só vai conseguir alcançar quando a gente mergulha dentro da gente, a gente faz silêncio, a gente apaga o barulho de fora e a gente consegue acessar a mais pura verdade que existe dentro de nós, com base no que a gente sente, independente da gravidade, independente do tamanho, independente do quanto isso faz parte do outro, quanto isso diz respeito ao outro, porque diz respeito muito mais a nós. Então, assim, viajantes, eu vejo que é uma semana que começa com uma profundidade muito grande. É como se a gente estivesse realmente voltando para o corpo depois de tantas retrogradações, principalmente de Vênus e de Mercúrio. A gente ainda tem planetas retrógrados no céu, mas eu vejo que esses planetas, né, mais próximos de nós, mais próximos da Terra, mais próximos do Sol, eles representam muito a nossa vida no cotidiano, né? Então eu acho que a gente tá aí resgatando aquela verdade que muitas vezes a gente não tava conseguindo expressar por conta de tanta coisa que a gente tá se comparando no externo, por conta de tanta coisa que a gente tá aí achando que é banal, por conta de tanta coisa que às vezes a gente acha que, vou ficar falando mais do mesmo, do óbvio. E, cara, cada um carrega a sua verdade dentro de si, apesar das dores no mundo serem praticamente as mesmas. Você tá aí passando por um problema, às vezes, uma situação no seu relacionamento, ou financeira, ou no seu trabalho, ou na sua carreira, ou com a sua família. E muitas vezes você olha pro lado e você fala assim, cara, às vezes tá todo mundo vivendo a mesma coisa e parece que o meu sentir não tem importância. E aí eu vejo que essa semana ela vem resgatar esse lugar desse sentir que é importante e que traz essa autenticidade, essa originalidade, porque só a gente consegue ver essa dor ou esse sentimento da forma como a gente está experienciando, né? Então eu vejo que é uma pira, viajar. É uma pira que eu tô aqui, assim, num processo muito de desbloqueio criativo, de voltar a querer sentir na pele tudo isso que a vida pode nos proporcionar, seja no nosso dia a dia, seja nas coisas que a gente vai conquistar daqui pra frente, com base no que a gente vai organizar nesse tempo diário, né? Então vamos lá, viajantes, vou falar um pouco da semana, porque olha, devaneei, né? Mas essa é uma reflexão super importante para essa semana, porque Escorpião é um signo que fala desse lugar de cavucar, um lugar dali de dentro, de sentir mesmo. E Escorpião é regido por Marte na astrologia tradicional, que Marte nesse momento tá em Libra, e Libra é regido por Vênus, que tá em Leão. Então eu vejo que tem aí uma coisa que a gente tá aí buscando um equilíbrio dentro de nós, de certa forma, uma diplomacia da gente olhar para a nossa vida e falar assim, o que funciona e o que não funciona, sabe? A gente ainda tá nos últimos dias de Sol em Virgem, trazendo para nós um olhar muito prático, mas eu vejo que tem aí uma semana, até quarta-feira principalmente, é como se fosse um olhar muito clínico, muito cirúrgico, é como se a gente acessasse, viajantes, tantas respostas que tava aí do nosso lado muitas vezes, não tá muito longe, sabe? Que às vezes a gente tá procurando a salvação de alguém que venha de avião, de jatinho, e às vezes a canoa tá ali do lado e a gente só precisa remar para sair disso tudo, né? Então eu vejo que tem um lugar muito importante da gente olhar para essas soluções da nossa vida de uma forma mais prática e também intuitiva. Então até quarta-feira esse acesso a
a esse lugar intuitivo, a esse lugar misterioso, a esse lugar profundo precisa ser vivido, por mais que não seja fácil. Quando a gente olha para esse lugar de dentro, viajantes, a gente está acessando informações que muitas vezes são doloridas, muitas coisas às vezes que são referentes ao nosso passado, a dores que a gente achou que já estavam sanadas e que muitas vezes não está, mas que podem ser uma grande força de superação, de resiliência, da gente olhar para trás e falar assim, caraca, eu já passei por muita coisa nessa vida, não é possível que eu não vou resolver mais esse problema, né? É como se a gente olhasse e começasse a ver uma luz no fim do túnel, sabe? A ter um salto de fé e de esperança para que a gente possa se catapultar daqui a pouco, porque a Lua vai entrar em Sagitário, viajantes, e ela vai levar a gente para uns lugares muito grandes de idealizações de coisas que vão fazer com que a gente arrume o básico para que a gente conquiste o grande. Então é viver a vida no ordinário para que a gente consiga viver a vida no extraordinário. Então o que hoje na vida de vocês está aí que está cutucando, que está incomodando, que está apertando a ferida e que precisa de um remédio, de uma solução, de um antídoto que faça com que a gente realmente saia desse lugar das cinzas e renasça, porque eu sinto um cheiro de desabrochar. No sábado, a gente vai ter a entrada do Sol em Libra, marcando o equinócio de primavera aqui para o hemisfério sul, equinócio de outono para o hemisfério norte, falando de novos inícios, viajantes. A gente precisa sair desse lugar de desconforto, desse lugar que a gente tá, para criar novas percepções, novas ambições, novas metas, novos plantios, novas colheitas. Então, assim, parece tão redundante, né, viajantes? Às vezes eu me pego nos conflitos, assim, que eu falo, cara, parece que eu tô falando a mesma coisa a vida inteira. Mas é pra falar mesmo, até que entre na cabeça e a gente consiga transformar alguma coisa, até que a gente saia do limbo da confusão. E tá aí uma semana que a gente começa muito confuso, né? Então por isso que eu tô aqui nessa pira e eu tô só indo, viajantes, e eu sei que vai chegar pra alguém. E se chegar pra uma pessoa que seja, que traga essa vontade de sentir cada vez mais, eu prefiro sentir a vida na pele, viajantes, do que viver uma vida morna, em que a gente passe despercebido ou que a gente passe só observando a vida do outro passar. Eu prefiro sentir na pele essa vontade de subir nesse cavalo e desbravar o mundo todo, às vezes sem até sair de casa. Eu tô falando de um lugar de uma nômade que resolveu ter uma casa e ao mesmo tempo tá aí vislumbrando outros sonhos de continuar se movimentando. É entender, viajantes, de que a gente pode ter o que a gente merece ter, de que a gente pode sim fazer o equilíbrio da nossa vida para que duas coisas aconteçam ao mesmo tempo e que a gente não precise mais escolher. A gente tem o direito de viver a vida que a gente merece ter. Para isso a gente trabalhou tantas coisas sobre autoestima, autoconfiança, que eu não vou nem entrar nisso de novo, porque tá só a Vênus em Leão observando o que a gente vai fazer agora para ocupar esses lugares, assim que a gente desocupar os lugares que a gente precisa desocupar. Então, ó, a gente começa essa segunda-feira, que é quando eu tô gravando esse vídeo, com uma Lua em Escorpião. Ela fez ótimos aspectos, mas na terça-feira ela vem cutucar a ferida mesmo, tá? A gente tem aí dia intenso. Na terça-feira é um dia intenso, é um dia de muito desconforto, é um dia de muita transformação, da gente pegar aquilo, sabe, aquela lama, aquele grosso, aquele lugar que a gente não queria mexer, e a gente vai ter que mexer, porque é dali que a gente vai limpar a lama e achar a grande pérola, né? E muitas vezes a gente tá muito confuso, viajantes, porque a gente tá tendo aí no céu uma oposição de Sol com Netuno, que acontece todo ano, mas assim, é um movimento chatinho em que leva a gente muitas vezes para esse lugar de não tô entendendo, tá muito confuso, tá tudo nebuloso, coisas acontecem que a gente não tem explicação. E muitas vezes, gente, eu chamo vocês para um lugar de que é importante a gente trazer a realidade, mas é que é importante também a gente confiar no mistério da vida. A gente confiar de que se aquela coisa não tá dando certo, a gente precisa transformar e olhar com uma nova perspectiva, ou aperfeiçoar, ou fazer diferente, para que a gente consiga trazer, né, outros lugares, outras transformações, outras coisas. Então, é como se fosse a energia da terça-feira, que a gente tá assim, dando murro em ponta de faca, teimoso que nem uma mula, e a gente vai aí sofrer muitas vezes com questões de confusão mental mesmo. A gente vai ter um lugar da gente entender o que é real, o que é de verdade e o que é de mentira. Eu vejo que a terça-feira, viajantes, ela traz aí pra nós algumas máscaras sendo derrubadas, sabe? Aqueles véus da ilusão que às vezes a gente projeta e aí cai. E muitas vezes essa ilusão, gente, não é esse lugar às vezes que a gente cria e mira a bola só, né? Eu vejo que também tem isso,
Mas eu vejo que às vezes a gente estava acreditando tanto numa coisa, a gente estava botando fé tanto naquilo, e aí vem uma realidade bem nua e crua e fala assim, você vai ter que se reinventar e acessar essa verdade a partir do que você sente aí dentro, né? Então, muitas vezes, o que é real nesse mundo da tecnologia, né, viajantes? Cara, será que aquilo que eu fico vendo na internet o dia inteiro, gente, será que se a gente não botar a mão na consciência e olhar para nossa própria vida e ver que tudo isso é um recorte, que cada um coloca ali dentro o que quer transparecer, a gente precisa parar de se comparar com o externo e olhar para dentro e entender o que de fato faz sentido para nós, o que de fato a gente gosta, o que de fato faz a gente ter tesão por viver, né? Então eu vejo que essa semana ela traz aí, principalmente nessa terça-feira, uns lugares incômodos. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o veneno do escorpião. Lembrar, gente, tá todo mundo passando por alguma coisa. Se você tá incomodada, o outro também tá, né? E o quanto a gente pode ser mais assertivo do que impulsivo. O quanto a gente pode ser mais... aplicar o veneno, mas não esquecer de levar a anestesia junto, né? Para que a gente também não cause desconfortos e gere culpas e gere processos assim que não vão ser benéficos para nós, né? Então, assim, a terça-feira tem seus incômodos. Na quarta-feira a gente já começa a amenizar esse movimento. Na quarta-feira a Lua entra em Sagitário às 11h05. Sagitário é um signo que tira a gente desse lugar profundo do escorpião e traz muita sabedoria. É um signo que fala muito de fé, de positividade, da gente entender os lugares de abundância que a gente merece alcançar, regido por Júpiter, que tá lá em Touro, apesar de retrógrado, já tá distanciando daquela quadratura com a Vênus. Então, assim, as coisas tendem a caminhar. E Sagitário é um signo mutável, né? O Centauro que tá ali em grandes movimentos. Essa lua vai ficar crescente na sexta-feira, eu vou falar melhor dela. Mas é como se a gente tivesse aí um boost de energia pra gente pegar e fazer a nossa vida acontecer. É pegar e fazer aquilo que a gente tá com vontade, aquilo que a gente tá sentindo. E é óbvio, né, viajantes? Muitas vezes a gente quer jogar tudo pro alto, a gente quer revolucionar a vida. E eu vejo que o Sol em Virgem tá falando assim, olha, tá, você quer fazer tudo isso, você quer abraçar o mundo, você tá aí manifestando, fazendo carta de manifestação, lua nova, no ritual, tá, mas como você vai fazer tudo isso? Então eu vejo que o Sol em Virgem também tá trazendo a gente mais pra realidade, que é importante, né, gente? Porque senão a gente cria, a gente idealiza e vamos, e a gente tá empolgado, mas tá. E na realidade, como isso vai acontecer, né? Então na sexta-feira a gente tem às 4h30 da tarde, uma lua crescente em Sagitário, que é o quê? O Sol aqui em Virgem fazendo um ângulo de 90 graus com a lua que está em Sagitário. E Sagitário e Virgem, os dois são signos mutáveis. A gente tá mudando os eixos, gente, para que a gente alcance novos lugares, novas ideias, novos conhecimentos, novas sabedorias, enfim, novas perspectivas, novos níveis de consciência. É como se a gente estivesse fazendo assim, ó, abrindo a mente, open mind, sabe? Então, assim, a gente tá mudando alguma coisa, só que são signos que são bem diferentes. Sagitário é um signo de fogo, que fala né, dessa coisa do impulso, mas o Virgem é um signo de terra, né? Então, assim, tá, a gente tá acessando uma coragem, mas a gente vai acessar também o como a gente vai fazer, né? Como a gente vai levar isso pra prática, pra realidade, como a gente vai se planejar, como a gente vai se estruturar. Então, essa semana tá uma semana ótima pra gente colocar no papel mesmo, pra gente vislumbrar o que a gente tem de idealização, o que do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida ordinária, aquela ordem que a gente tá colocando na vida, como essa ordem leva a gente para os campos extraordinários. Nós viemos para viver coisas grandes nessa vida, gente. A gente não veio só para viver o óbvio, nós viemos também para viver o que é não óbvio, aquilo que a gente nunca viu. A gente veio para explorar, a gente veio para descobrir novas coisas, a gente veio para viver coisas diferentes. Então, assim, o que do seu óbvio hoje pode te levar para lugares não óbvios que você nunca imaginou e que podem também te fazer feliz. Então, assim, eu acho que é um movimento de catapultar a gente para outros lugares. Mas para catapultar, a gente precisa criar a ferramenta que vai catapultar, né? Então não adianta a gente querer pular do prédio. A gente precisa ter uma ferramenta que leve a gente para os lugares, tá? Então eu vejo que é uma semana de muita coragem, de muita resiliência, de muita força. Então o começo da semana tá ali, né? A gente tá ali desapegando de muitas coisas, a gente ainda tá limpando muitas coisas, ainda mais que o Sol tá fazendo um trígono com Plutão ao longo da semana. Gente, a gente tá limpando tudo, tá tirando tudo, porque essa é uma semana, sabe do que, viajantes? De alinhamento, de expectativa
versus realidade, o quanto a gente consegue trazer as duas em equilíbrio. Então, aquilo que a gente espera é aquilo que a gente tem na nossa realidade, como a gente consegue criar essa realidade. E essa realidade, viajantes, eu não vejo que é uma realidade com base naquilo que a gente precisa fazer só na prática, né? De organizar as nossas finanças, de ter aquela conversa, aquele diálogo difícil com o nosso chefe, com as nossas relações, com a nossa família, ou de, enfim, estudar o que é preciso estudar. Eu vejo que é uma realidade com base naquilo que a gente está sentindo, às vezes com base naquilo que a gente tem como a nossa intuição nos guiando mesmo. Então eu vejo que é um acesso de sabedoria que a gente precisa ter essa semana, que vai ajudar a gente a enxergar qual é a realidade da vida que a gente quer viver, qual é a vida real que a gente quer viver. Então, qual é a vida que eu estou projetando e que eu quero enxergar ela na realidade, na prática. Então, tudo isso que a gente vislumbra, tudo isso que a gente idealiza, imagina como se isso já fosse real. Como seria viver o dia a dia disso? Às vezes não tá tão distante, viajantes. Às vezes tá, né? Às vezes a gente tá muito perdida, às vezes a gente tá tentando se encontrar, mas às vezes não tá tão fora. Às vezes são pequenos ajustes que a gente faz na nossa rotina, alguns compromissos que a gente assume com a gente mesmo, né? De conseguir chegar. É igual eu falei pra vocês, às vezes a canoa que vai salvar a gente tá muito mais perto do que aquele avião, do que aquela coisa que vai vir buscar a gente e tirar da gente desse lugar de sofrimento, de estar perdido, né? Então, assim, no final de semana, no final da sexta-feira, a gente tem a entrada da Lua em Capricórnio, e Capricórnio vem trazer o quê? Estrutura. Gente, é um final de semana, assim, pra pegar e fazer. Essa é uma semana, gente, que, assim... eu sei que a gente tá meio exausto, gente, que a gente passou aí por um momento, né, de lua minguante, foi exaustiva, semana passada ninguém aguentava mais, Mercúrio retrógrado ainda, a Vênus muito lenta, fazendo umas quadraturas chatas com Vênus e com Júpiter e tal, mas assim, óbvio, a gente precisa respeitar o nosso ritmo, né, também não é pra sair abraçando tudo se a gente não tá sentindo que ainda não é o momento, mas assim... Se ainda não é o momento, o que é que tá segurando a gente, né? Às vezes a gente tá exausto e não se deu esse tempo de descanso também, né? Então, assim, é entender como a gente tem gerenciado o tempo, mas eu vejo que essa semana é uma semana de movimento, gente, da gente começar já a movimentar algumas coisas. A partir dessa semana a gente tá ótimo pros lançamentos, tá ótimo pra criação de coisas, tá ótimo pra gente conversar e dialogar, né? Eu vejo que no começo da semana tem um pouco mais de dificuldade, porque às vezes a gente ainda não tá com as ideias muito claras, mas é igual eu perguntei pra vocês quando eu comecei esse vibe. Vocês não estão sentindo um negócio, assim, que vocês não sabem explicar ainda, mas que tá vindo, gente, tá vindo. Pelo menos eu acordei na segunda-feira com uma sensação, assim, um sentir tão bonito, gente. Eu me emocionei o dia inteiro, escrevi o dia inteiro, trabalhei muito bem, assim, até demorou esse vibes, porque é tanta coisa que eu tô sentindo que eu não tô tendo como dar forma ainda, como definir o que é. Mas é aquela vontade de fazer as coisas acontecerem, voltando, sabe? De entender qual é a minha identidade, qual é a minha singularidade, onde é que sou eu de verdade. Parece que eu voltei. Eu acho que pra quem cria conteúdo, viajantes, às vezes a gente se perde, sabe? Às vezes a gente quer, né? Eu acho que tem uma lógica ali, o algoritmo, e a gente precisa alcançar pessoas, mas... Vocês sabem, eu sempre tento levar a minha verdade, né? Eu crio com base na minha verdade. E se eu tô sentindo, tá indo muito a minha verdade, né? Então eu vejo que é um lugar da gente acessar esse lugar interno, essa sabedoria interna, enfim, esse feeling, sabe? Que leva a gente para os lugares e que não tem explicação. Não sei explicar para vocês, né? Eu acho que é só sentindo para saber. E eu tenho certeza que vocês vão sentir isso daí também, que de alguma forma, algum sinal, alguma transformação, alguma coisa vai vir até vocês para que vocês consigam acessar essa grande mestra aí dentro de vocês, né? Esse grande mestre dentro de vocês, que às vezes a gente busca tanto por respostas lá fora, mas as respostas estão tudo aqui, gente. Tá tudo com base no que a gente se autoanalisa, em como a gente busca ferramentas e ajuda para que a gente consiga se conhecer cada vez mais também. Já aproveitando, a minha agenda de novembro para leituras de mapa tá aberta, viu, viajantes? Leitura de mapa natal, revolução solar, astrocartografia, tudo isso é ferramenta de autoconhecimento pura e rica. Invistam em vocês. Então, quem sentir, né, que a minha tradução se identifica com a minha tradução aqui do céu, me chama, a minha agenda de novembro tá aberta. Antes disso, eu não tenho mais horário, tá cada vez ficando um pouco mais concorrido, graças a Deus, graças a vocês. E é isso, viajantes, acho que é uma semana
que tá aí trazendo movimentos para nós. No sábado, a gente tem a entrada da temporada libriana, né? Às 3h50 da manhã, o Sol entra em Libra. É um movimento muito bonito, tá? De primavera para nós aqui, de outono para quem tá no hemisfério norte. É um movimento de início. Libra é um signo que fala sobre o início de uma estação. Então, a gente tá iniciando aí uma nova estação. E nisso, as estações refletem muito na nossa vida. A gente deixou algo morrer para que algo agora renasça. A gente tá ainda depurando, a gente ainda tá passando, às vezes, pelo luto de tudo que foi, pelo tudo que a gente ainda precisa, né, tomar coragem para finalizar, mas esse movimento vai trazer a gente para novos lugares, para renascimentos, para novos inícios. Então, vamos aproveitar esse momento, viu, gente, de já organizar a casa para a gente dar os primeiros passos que a gente precisa dar. Na semana que vem a gente vai falar mais dessa temporada libriana, porque ela vem super forte, vai ter eclipse, vai ter, enfim, vai ter um borogodó aí no mês de outubro, bem forte, e eu acho que é um signo importante que vem ensinar para nós do quanto a gente não tá guardando só pra gente aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente deseja, o quanto a gente tá distribuindo, o quanto a gente tá compartilhando, o quanto a gente não tá mais se auto-sabotando em achar que a gente não tem serventia pra nada e que a gente precisa só fazer ali o básico. Eu acho que a gente veio pra compartilhar, acho que a gente veio pra distribuir. Então, quando a gente guarda só pra gente com medo de colocar os nossos dons e talentos pra fora, ou com medo de expressar as nossas vontades e desejos nas nossas relações, a gente tá deixando de, enfim, de passar a nossa mensagem, sabe? Então, Libra vem ensinar muito a gente essa questão da distribuição, do equilíbrio, da harmonia, que não é nem tudo para um só, mas sim para o outro também, tá? Mas a gente vai falar melhor disso na semana que vem. No domingo tá ótimo para diálogos, tá, gente? Mercúrio fazendo um trígono com Júpiter, comunicação, ó, a todo vapor, tá? Uma ótima semana para bons acordos, para bons contratos, para bons inícios, principalmente a partir de quarta-feira, tá? Um super beijo pra vocês. Ah, gente, deixa aqui onde vocês têm Sagitário no mapa, porque eu vou dar um insight pra vocês, que talvez, né, é onde tenha que ser transformado algumas coisas, é onde vocês podem usar como ferramenta pra buscar novos horizontes aí, de certa forma, se expandir. Então deixa aqui onde vocês têm Sagitário. Essa lua crescente da sexta-feira tá acontecendo no grau 29 de Sagitário, então um dia que você tem Sagitário vai ser aquela área da vida, tá? Ó, um super beijo pra vocês, uma ótima semana e a gente se fala semana que vem.